Olá, tudo bem? Espero que a graça de Deus esteja com você neste dia. Estamos aprendendo a orar com Jesus, né? Nos baseando na oração do Pai Nosso. O texto é Mateus capítulo 6, que diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós já estudamos 3 partes da oração do Pai Nosso. A primeira parte, nós estudamos a paternidade de Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Depois estudamos o reino de Deus e a sua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por último, estudamos o alimento físico e espiritual, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Hoje o foco será no verso 2, aliás, no verso 12, perdão. Aliás, Stanley Jones tem um pensamento interessante sobre o perdão. Ele diz que o perdão é a virtude central do cristianismo. Interessante isso, né? O verso 12, então, na NVI, diz assim: perdoa as nossas dívidas. O foco na NVI são as dívidas. O foco na Bíblia Viva são os pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos quem tem pecado contra nós. E o foco na linguagem de hoje é perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Aqui nós estamos diante de um ensino poderoso, de um ensino forte, vigoroso, entretanto, de difícil enfrentamento, de difícil prática no nosso dia a dia, posto que ele nos desafia a nossa humanidade, a nossa natureza de rebeldia, o nosso egoísmo, tudo isso, essas coisas negativas que habitam em nós. Como seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós herdamos isso de Adão, e com isso a fragilidade do pecado em nossas vidas. O desafio do Mestre Jesus hoje, no entanto, se baseia em que ele conserta isso através da sua morte na cruz, né? Ele dá a todos que creram no seu nome o perdão e a redenção. Nessa oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento de forma constante diante de Deus. Assim, as nossas palavras, elas devem seguir este caminho. Perdoa-nos como temos perdoado aqueles que nos devem. Isso mesmo, é uma via de mão dupla. Percebe? Devemos pedir perdão a Deus todos os dias, mas também devemos liberar perdão todos os dias. Agora você pode imaginar o bem emocional e espiritual que isso fará a você e a mim, se assim o praticarmos. Isso é tremendo, não é mesmo? É como disse, uma via de mão dupla que pode nos abençoar. Um detalhe interessante aqui é que não haverá perdão para nós se também nós não perdoarmos aqueles que nos devem alguma coisa. Então notem, o que está por trás desse grande ensinamento de Jesus é que com essa prática nós iremos desenvolver uma parte do caráter de Deus na nossa vida, que é o caráter do perdão. Deus é perdoador. Nós precisamos desenvolver essa parte do caráter de Deus em nós. Este deve ser um dos nossos objetivos. Além do que, a vida é muito curta, não vale a pena, né, perder tempo, nutrir rancor, ódio, mágoas ou ressentimentos. E através da oração, nós aprendemos a nos livrar do peso da culpa. Nossa natureza humana, vez por outra, nos irá surpreender. Feriremos e poderemos ser feridos também. Esse é o peso do pecado, o peso da culpa que o pecado traz sobre nós, né? Assim, pedir perdão e perdoar deve fazer parte da vida dos filhos de Deus, do filho deste Pai nosso. O Pai perdoa o filho arrependido, nos liberta do grandioso peso que essa culpa nos traz, mas exige ao mesmo tempo que também tiremos a culpa dos outros.
tiremos do ombro do outro o peso da culpa que ele carrega, que também perdoemos, assim como ele nos perdoa. Os filhos de Deus não devem carregar este peso terrível da culpa e nem devem sobrecarregar, né? Colaborar para que outros também o carreguem. Queridos, eu aprendi que perdoar é um ato. Pense nisso que eu vou repetir. Eu aprendi que perdoar é um ato. Você pode declarar que perdoa alguém, colocar para fora isso, liberar o perdão. Isso não tem a ver com sentimentos, tem a ver com uma atitude, tem a ver com uma decisão firme diante de Deus. Então diga, eu perdoo você. Eu perdoo aquela pessoa que me fez algum mal, me fez tanto mal. Coloque isso para fora, libere esse perdão e deixe o resto com Deus. Deus fará o resto. Alexander Pope tem um pensamento interessante. Ele diz que errar é humano, mas perdoar é divino. Então, que tal você deixar-se, né, experimentar algo de divino em você? Essa é a proposta de Jesus ao pedir que você perdoe. Obviamente, isso não significa que você irá esquecer, mas que você se livrará de um terrível peso e que a graça de Deus fará o restante, com toda certeza. Eu creio nisso. Você crê? Querido, se a gente não crê nisso, nós não estaremos falando de Deus, né? Que Ele é todo-poderoso. Eu quero te ensinar algo que eu aprendi, né? Que eu tenho experimentado na minha vida, né? Se você tem dificuldade de perdoar alguém, então ore por essa pessoa. Ore a Deus para que Deus perdoe ela através de você. Coloque ela no altar de Deus. Peça que Deus inunde você com a paz do perdão. E siga em frente. Eu termino comentando o pensamento do Duque de Florença, Cosmos, quando ele diz assim: ensinaram-nos bastante sobre perdoar os nossos inimigos. Está na hora de nós aprendermos a perdoar os nossos amigos. Não é verdade isso? Quantos amigos, às vezes, cometem algum erro contra nós e nós não os perdoamos? Alguns que nós considerávamos como os nossos melhores amigos, mas que falharam de alguma forma conosco e nós os deixamos longe do perdão da parte dos seus corações. Lembremos-nos disso. A oração de hoje é o seguinte: ore comigo. Pai, nós somos gratos por termos recebido do Senhor tamanho perdão e nós não merecíamos, mas o Senhor nos perdoou. Senhor, faça com que a nossa vida também seja um caminhar perdoador em direção àqueles que fizeram algum mal contra nós, mas especialmente que sejamos também uma via que evite fazer mal aos que caminham ao nosso lado. Querido, querida, que Deus te abençoe nesta noite. Vamos orar cada dia pelos profissionais da saúde, orar por aqueles que estão passando por esse momento difícil do coronavírus. Vamos orar, que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar pelas nossas autoridades para que tenham a sabedoria de conduzir a cidade, o estado e o país e até o nosso planeta, né, nesse momento tão difícil.